Nunca vou esquecer aquela madrugada na BR-381, quando algo que não era humano, nem homem nem mulher, começou a me perseguir de forma impossível de ignorar, mexendo a boca e sussurrando dentro da minha cabeça, como se soubesse cada pensamento meu. Eu achei que aquela seria apenas mais uma viagem tranquila, mas bastou cruzar com uma figura no meio da estrada para que tudo mudasse. No início, parecia apenas um acidente comum. Pensei que teria atropelado alguém, mas quando desci do caminhão não havia ninguém, nenhum sinal, nada que explicasse o que eu tinha visto. Tentei seguir viagem normalmente, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço ou ilusão da noite, mas algo naquela estrada começava a se mover de maneira estranha, sempre presente, como se estivesse testando meus limites. A cada quilômetro percorrido, aquela sensação de estar sendo observado crescia, e eu comecei a perceber que não era apenas um susto momentâneo. Algo realmente me seguia, e eu ainda não fazia ideia do que viria a seguir naquela madrugada que parecia não ter fim. Nunca vou esquecer aquela madrugada na BR-381, quando algo que não era humano, nem homem nem mulher, começou a me perseguir de forma impossível de ignorar, mexendo a boca e sussurrando dentro da minha cabeça como se soubesse cada pensamento meu. Eu achei que aquela seria apenas mais uma viagem tranquila, mas bastou cruzar com uma figura no meio da estrada para que tudo mudasse. No início, parecia apenas um acidente comum. Pensei que teria atropelado alguém, mas quando desci do caminhão, não havia ninguém, nenhum sinal, nada que explicasse o que eu tinha visto. Tentei seguir viagem normalmente, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço ou ilusão da noite, mas algo naquela estrada. A noite estava densa, com uma neblina que parecia engolir cada luz do caminhão, e eu sentia o peso do silêncio como nunca antes. Liguei o farol alto tentando enxergar a estrada à frente e por alguns instantes pensei que tudo voltaria ao normal, mas a sensação de que havia algo errado não me largava. Comecei a me concentrar na viagem, ajustando a velocidade e conferindo os retrovisores, tentando manter o foco na rota, mas meu coração não parava de acelerar. Cada sombra parecia se mover de maneira estranha, cada detalhe da estrada parecia carregado de intenções que eu não conseguia decifrar. Eu me lembrava de cada curva, de cada ponto em que a luz do caminhão mal alcançava o asfalto, e mesmo assim seguia, tentando ignorar o frio que subia pela minha espinha. Naquele momento, percebi que a madrugada não seria como... Então aconteceu. De repente, algo surgiu no meio da estrada, parado, imóvel, mas impossível de ignorar. Eu freiei bruscamente, o coração disparou e o corpo tremeu como se tivesse sentido um choque elétrico. Desci do caminhão quase sem pensar, esperando encontrar alguém caído ou ferido, mas o asfalto estava vazio, silencioso, como se ninguém tivesse passado por ali. Olhei para todos os lados, vasculhei cada canto da estrada, mas não havia sinal de vida, nenhum rastro, nenhuma explicação lógica para o que eu tinha acabado de ver. Por um instante, pensei que talvez minha mente estivesse pregando peças por causa da solidão e do cansaço, mas o instinto primitivo me dizia que aquilo não era imaginação. A sensação de que alguém ou algo havia cruzado meu caminho e desaparecido sem deixar vestígios. Não demorou muito para perceber que não tinha sido apenas um acaso. Aquela figura reapareceu, mas agora de uma forma que me gelou por dentro. Não era mais humana, pelo menos não do jeito que eu conhecia. O corpo parecia distorcido, com proporções que desafiam a lógica, movimentos estranhos que eu não conseguia compreender, como se tivesse sido esticado ou quebrado em lugares que não existem. Cada vez que eu olhava pelo retrovisor, ela surgia à frente ou ao lado do caminhão, desaparecendo e reaparecendo em instantes, me deixando sem fôlego. Meu cérebro tentava encontrar explicações, cansaço, sombra, neblina, qualquer coisa racional, mas nada fazia sentido. Eu sentia que algo sobrenatural estava ali, acompanhando cada curva, cada aceleração, e a ideia de que eu poderia estar preso a essa...
Foi então que a coisa piorou de um jeito que eu jamais imaginei. A boca daquela criatura começou a se mover, mas não emitia som algum. E ainda assim, uma voz começou a ecoar dentro da minha cabeça. Sussurros distorcidos e incompreensíveis que não vinham dos meus ouvidos, mas do próprio pensamento, como se alguém tivesse invadido a minha mente. Cada palavra não dita parecia carregada de intenção, um aviso e uma ameaça ao mesmo tempo, e mesmo tentando ignorar, não havia como escapar. Minha respiração ficou pesada, o coração acelerou, e a cabine do caminhão parecia pequena demais para me proteger daquilo que estava ali, invisível para os olhos, mas inegavelmente real. Era como se... Foi então que a coisa piorou de um jeito que eu jamais imaginei. A boca daquela criatura começou a se mover, mas não emitia som algum. E ainda assim, uma voz começou a ecoar dentro da minha cabeça. Sussurros distorcidos e incompreensíveis que não vinham dos meus ouvidos, mas do próprio pensamento, como se alguém tivesse invadido a minha mente. Cada palavra não dita parecia carregada de intenção, um aviso e uma ameaça ao mesmo tempo. E mesmo tentando ignorar, não havia como escapar. Minha respiração ficou pesada, o coração acelerou e a cabine do caminhão parecia pequena demais para me proteger daquilo que estava ali, invisível para os olhos, mas inegavelmente real. Era como se cada quilômetro que eu percorria fortalecesse aquela presença. Tentei me convencer de que tudo aquilo era apenas fruto do cansaço, que minha mente estava pregando peças por causa das horas ao volante, mas a lógica simplesmente não se aplicava. A presença parecia reagir a cada pensamento meu, como se pudesse sentir meu medo e brincar com ele, se movendo com precisão, aparecendo e desaparecendo de lugares onde eu juraria que não havia espaço para alguém estar. Olhei para os retrovisores, para os lados da estrada e a cada instante sentia um arrepio que subia da coluna até a nuca. A sensação de impotência era esmagadora. Não importava o quanto eu acelerasse ou tentasse distrair a mente, a criatura continuava ali, e eu percebi que aquilo não tinha... A sensação de perseguição se intensificava a cada curva, a cada trecho reto, e parecia que aquela coisa entendia exatamente meus movimentos, aparecendo nos pontos mais inesperados, como se estivesse sempre à frente ou logo atrás, brincando com meu desespero. Eu não conseguia mais distinguir se estava vendo algo real ou se minha mente já havia atingido o limite, mas o medo era palpável, esmagador, e a presença era impossível de ignorar. Meu corpo estava tenso, cada músculo alerta, e mesmo sem desviar os olhos da estrada, tinha a impressão de que ela podia atravessar a cabine a qualquer momento. Cada piscada revelava algo novo e ainda mais horrível. Membros tortos, proporções impossíveis, uma forma que não deveria existir, mas que ali estava, viva e decidida a me fazer sentir... O cansaço começou a apertar, mas a presença não dava trégua. Parecia se alimentar do meu medo e da minha exaustão, tornando cada instante ainda mais insuportável. A estrada, que antes parecia apenas longa, agora se transformava em um labirinto sem saída. Cada quilômetro percorrido aumentando a sensação de isolamento. Olhava para o lado e via a sombra deformada se projetando na neblina, desaparecendo e reaparecendo sem aviso, sempre acompanhando o meu caminhão, como se conhecesse cada ponto da BR-381 melhor do que eu. O medo deixou de ser apenas físico e se tornou psicológico, invadindo cada pensamento, cada tentativa de raciocínio, e eu percebi que não estava lidando com algo. Em certos trechos, a criatura chegava tão perto que era impossível ignorar os detalhes grotescos do seu corpo. Parecia que a própria anatomia havia sido torcida de propósito. Membros alongados e tortos, pele pálida esticada em ângulos impossíveis. E aqueles olhos que não refletiam nada humano, mas sim uma consciência que parecia penetrar direto na minha mente.
Cada vez que eu piscava, sentia como se estivesse perdendo algo essencial, como se cada fração de segundo em que não encarava a estrada fortalecesse a presença que me acompanhava. A pressão mental era quase insuportável e meu corpo inteiro reagia antes mesmo da mente, tensionando-se como se estivesse... Tentei de todas as maneiras encontrar uma saída, mudar de faixa, acelerar, buscar algum desvio, qualquer estrada alternativa que pudesse me afastar daquela presença. Mas era inútil. Parecia que a criatura conhecia cada curva, cada trevo da BR-381 e reaparecia exatamente onde eu menos esperava. Não importava a velocidade, não importava a manobra. Ela surgia à frente, à esquerda ou à direita, sempre deformada, sempre mexendo a boca de forma perturbadora, com os sussurros ecoando mais fortes dentro da minha cabeça, penetrando meus pensamentos. A estrada que antes era apenas um caminho entre cidades, agora se transformava em uma prisão invisível, e eu compreendi, com medo gelado, que não havia como enganá-la ou fugir. Cada tentativa de escapar só parecia aproximar ainda mais essa presença, tornando cada quilômetro uma corrida desesperada, onde eu não estava sozinho, e o perigo não vinha apenas da estrada, mas de algo que não pertencia a este mundo. O desespero começou a tomar conta de mim de uma forma que eu jamais havia sentido. Cada minuto parecia uma eternidade, e o cansaço físico se misturava a um medo profundo que drenava cada gota de energia. Meu corpo estava tenso, os olhos arregalados, e mesmo assim eu não podia desviar o olhar da estrada, porque sabia que a criatura reagiria a qualquer distração. Cada quilômetro percorrido parecia amplificar sua presença, e a voz que ecoava na minha cabeça ficava mais clara, mais insistente, quase como se estivesse rindo do meu medo. Comecei a perceber que não se tratava apenas de um assombro momentâneo, mas de algo que queria quebrar minha sanidade, me manter alerta, cansado e vulnerável, enquanto eu avançava sem saber se conseguiria chegar ao final da madrugada. A sensação de impotência e isolamento era esmagadora, e eu compreendi que a viagem tinha se tornado uma luta silenciosa. Quando finalmente a madrugada começou a clarear, percebi que nada do que eu havia feito parecia ter afastado aquela presença. Ela continuava ali, invisível para qualquer outro, mas impossível de ignorar para mim, como se tivesse deixado uma marca permanente na estrada e na minha mente. Cada curva, cada quilômetro, cada sombra projetada pelo caminhão lembrava que aquilo não era um acidente ou fruto da imaginação. Era real. Uma força que desafiara qualquer explicação racional e que me acompanharia silenciosa enquanto eu permanecesse na estrada. Eu sabia, naquele instante, que ser caminhoneiro não é apenas enfrentar o trânsito ou o cansaço, mas também se deparar com algo que não pertence a este mundo. Algo que pode surgir de repente e transformar uma viagem comum em um pesadelo que você jamais esquecerá. E mesmo ao chegar ao próximo ponto, ao estacionar e respirar aliviado, a sensação de que não estava sozinho persistia, deixando claro que a estrada guarda segredos que poucos têm coragem de encarar, e que algumas presenças podem acompanhar você para sempre. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.